Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos dar um salto enorme aqui nos nossos estudos, porque a gente vai deduzir uma fórmula, ok? No primeiro ano, a gente quase não faz dedução de fórmulas. Por quê? Primeiro porque a matemática ela é bem complexa muitas das vezes e vocês estão sendo introduzidos na ciência, na física de modo geral, ok? Então é interessante vocês começarem com algumas fórmulas que na verdade vocês acabam tendo que decorar. Fórmula de Torricelli, movimento retilíneo uniformemente variado, fórmula daquilo, aceleração centrípeta e tudo mais. Isso em geral vocês acabam tendo que decorar. Só que muita coisa na ciência não é decorado. Para falar a verdade, a maioria das coisas não são decoradas, ok? A gente deduz, a gente prova a partir de algumas bases. E na aula de hoje nós vamos provar vamos deduzir uma fórmula, ok? Partindo de um princípio básico, que vai ser uma fórmula que a gente decora no caso. Porque não dá para sair do zero, né? A gente vai partir dessa fórmula, certo? Que é a fórmula fundamental da pressão, vamos chamar dessa maneira, que é força sobre área. Só que, imagina o seguinte problema. Quando eu tenho um recipiente, certo? Imagina que eu tenho aqui um recipiente cilíndrico, e esse recipiente cilíndrico, dentro desse recipiente cilíndrico, eu coloco um objeto, um pedaço de qualquer coisa, pode ser madeira, que vai ter mais ou menos o tamanho aqui, o diâmetro do objeto cilíndrico, correto? E eu coloco dentro do meu recipiente. O meu recipiente é aberto aqui em cima, fechado embaixo. Vou colocar dessa maneira aqui assim, ó. Ele é aberto em cima e fechado aqui embaixo. O que vai acontecer é o seguinte. Esse objeto dentro do meu recipiente cilíndrico, ele vai gerar uma pressão. Uma pressão aonde? O peso do meu objeto, que é uma força, vai estar apoiado no chão com uma certa área, certo? Então eu posso imaginar que existe uma pressão sendo aplicada nessa região aqui, ó, que tem uma força que vai estar distribuída ao longo de toda essa área do cilindro de baixo, ok? Tem uma pressão sendo gerada ali embaixo. O que acontece se eu pegar e empurrar, fazendo uma força maior, eu pego e empurro o cilindro aqui de dentro com mais força para baixo, correto? Fazendo uma força aqui, ó. O peso do objeto vai se somar com a minha força, aumentando ainda mais a pressão aqui embaixo, correto? Isso é fácil de chegar a essa conclusão. Bem, esse experimento que eu estou propondo aqui para a gente imaginar, idealizar o nosso problema, seria isso aqui. Eu tenho um pequeno recipiente, certo? Tá aqui, é um pedaço de cano, tá? E eu tenho aqui o meu pezinho que nós utilizamos na aula de densidade, correto? Esse pezinho, ele encaixa certinho aqui no meu recipiente. E ele vai, ó, entrando aqui no recipiente até ir para o fundo. Quando chega no fundo, ele faz um peso no fundo do meu recipiente. Essa é a ideia. Eu poderia, por exemplo, colocar outro peso aqui em cima, certo? E eu vou segurando o meu recipiente. Se eu fizer uma força muito grande, digamos que eu possa fazer uma força absurda aqui em cima, o que vai acontecer é que o meu fundo vai quebrar. Por que meu fundo vai quebrar? Porque é ele que está aguentando toda essa pressão. E as laterais do meu recipiente? Não está sofrendo com nada. Por quê? Porque o meu objeto ele não muda de forma. Ele tem essa forma e se eu aperto ele de cima para baixo, ele vai usar essa região aqui para empurrar o fundo. Ele não vai usar as laterais para empurrar as laterais, vamos pensar dessa maneira. Só que isso é quando a gente fala de pressão com objetos sólidos. Aqui eu tenho um objeto sólido, ele não vai mudar a forma dele. Só que a gente tem substâncias que não são sólidas, são as líquidas e gasosa. Aí eu tenho esse problema aqui, ó, esse exemplo. Esse exemplo ele é um pouco diferente. Por quê? Note que agora eu tenho aqui um objeto, ele tem um peso e está fazendo uma certa pressão sobre a minha mão. Correto? Se eu colocar uma pressão ainda maior em cima desse objeto, porque a pressão que ele está criando é devido ao seu peso, mas eu posso aumentar essa pressão, né? Eu posso vir aqui e apertar. O que acontece com o líquido? Ele vaza para os lados. Está vendo que ele vaza para os lados? Porque um líquido não tem forma, correto? Ele não tem forma definida.
Sabe o que isso significa? Que quando a pressão que tem aqui, ela não está só na minha mão. Ela também está na barreira, na superfície aqui, ó. Deixa eu soltar a caneta. Ela está também associada a essa região da lateral, a borda, ok? Quando eu estava com esse objeto, não faz sentido falar de pressão na lateral. Por quê? Porque a lateral não está sofrendo uma força, certo? Como o fundo sofre quando eu aperto esse objeto. O fundo sofre uma força. A lateral não. Se eu apertar de cima para baixo, não sofre. Então, esse objeto aqui é diferente. Ao mesmo tempo que ele faz força na minha mão, essa paredezinha aqui, ó, note, ó, ela tem uma força para o lado. Ou seja, esse objeto está fazendo força para todos os lados. E é a bexiga que está segurando, no caso, a minha água que está aqui dentro, ok? E quando eu aumento essa pressão, fazer assim, quando eu aumento essa pressão, o que acontece? Ele vai jogando o líquido para os lados também. Ele está aumentando a pressão na minha mão, ok? Ele está forçando minha mão para baixo, mas ele também está jogando os líquidos de um lado para o outro, ok? Ó, ele joga os líquidos para o lado. Se ele está empurrando os líquidos para o lado, isso quer dizer que existe uma força para o lado, que está aguentando, aí tem algo segurando esse líquido. O que está segurando o líquido que está sendo jogado para o lado? A bexiga. Então, essa parte lateral da bexiga, ela também está sofrendo uma pressão. E é aí que entra a importância dessa diferença, de a gente diferenciar a questão da pressão feita em sólidos, ok? E pressão em líquidos. Por quê? Quando a gente fala de líquido, a coisa muda. Eu posso ter o mesmo cilindro, ok? Eu posso ter o mesmo cilindro. E ao invés de eu colocar um objeto lá dentro, eu coloco água. Tá aqui, ó. Água ou qualquer líquido, certo? Se eu pegar e conseguir apertar essa água sem deixar o líquido vazar, nesse caso aqui, eu espero que o fundo quebre. Mas nesse caso aqui, se eu conseguir, de uma maneira com uma prensa, por exemplo, aqui, ó, eu faço uma prensa. Aqui assim, ó. De modo que o líquido não vaze. E aí eu pressiono a água. Eu não espero que necessariamente o fundo quebre primeiro. Para falar a verdade, pode ser a lateral, pode ser qualquer parte. Por quê? Esse objeto ele joga toda a pressão na direção da força, mas o líquido não. O líquido ele joga para todos os lados, ok? Todos os lados vai estar sobre essa pressão. Isso porque um líquido não tem forma definida. O que define a forma dele é o recipiente onde ele está, onde ele se encontra. Então, se aumentar essa pressão aqui, se aumentar a força, e aí essa força vai ser transmitida para todos os lados, qualquer lugar pode rachar. Pode ser a lateral, pode ser o fundo, porque está distribuído de forma uniforme, tá bom? Esse é um detalhe muito importante da pressão em sólidos e pressão em líquidos. Só que agora a gente tem um problema. Por quê? Isso aqui, força, na prática, ela é um vetor, correto? A força é um vetor. Correto? E aqui a gente tem a questão da área e tudo mais, e a pressão, a princípio, ela é um vetor, certo? Ela tem uma direção e sentido. Pressão para cá, pressão para lá, certo? Então a pressão também é um vetor. Só que, eu vou tirar essa anotação aqui, porque eu não quero colocar como vetor para não confundir, mas a ideia é, a gente tem que pensar em direção e sentido. Ok? É essencial a gente pensar em direção e sentido. Mas como é que eu vou pensar em direção e sentido para líquidos? Não faz muito sentido, né? Por quê? Líquido é para todas as direções. E como é que vai ficar a nossa fórmula? Essa fórmula não serve para líquidos. Porque eu não. Quanto vale a pressão aqui? Como é que eu vou calcular a força que está sendo aplicada nessa área aqui? Ou a força que está sendo aplicada nessa área? Ou a força que está sendo aplicada nessa área? Por quê? Se a gente parar para pensar, esse pedaço aqui embaixo, além da prensa empurrando o objeto, todo o objeto, esse pedaço aqui embaixo está segurando toda essa água aqui para cima. Mas aqui em cima, por exemplo, ela tem pouca água acima dela. E aí a gente consegue fazer uma relação onde a gente imagina o seguinte. Quando nós vamos para a praia, ou uma piscina, ou qualquer coisa do tipo, correto? Tá aqui uma pessoa, aí ela começa a mergulhar. Quando ela mergulha, existe sobre ela uma quantidade de água, ok? Essa quantidade de água aqui, ó, que a gente vai chamar de H.
essa quantidade de água, essa massa de água que vai estar em cima da cabeça da pessoa, em cima do corpo dela, vai apertar ela, certo? É como se eu estivesse jogando... você tá eu te coloco numa piscina, ok? E aí eu começo a jogar sacos de areia. Você tá na piscina, deitado, e aí eu começo a jogar sacos de areia, ok? Obviamente os sacos eles vão te esmagar, porque o saco de areia ele tem uma massa, correto? E aí quando eu jogo em cima de você, aquela massa vai começar a te apertar com um certo peso, isso vai te esmagar. A água não é diferente. Aqui é como se fossem sacos de água, bolsas d'água, ok? Que estão em cima de você e te apertando. Então, quando você mergulha dentro de um líquido, a pressão que você sente que o seu corpo está sendo apertado. Mas apertado em qual direção? Você está sendo apertado de cima para baixo? Não necessariamente. Na prática, você está sendo apertado de todos os lados. Esse é o princípio da pressão em líquidos. Você não vai estar sendo só apertado de cima para baixo. Você vai estar sendo apertado por todos os lados. E como é que eu vejo isso na fórmula? Bem, vamos começar com a seguinte ideia. Imagina que eu tenha um recipiente, ok? Tá aqui o meu recipiente. E esse recipiente tem uma certa quantidade de líquido. Eu quero saber quanto vale a pressão para quem está aqui, ó, mergulhou uma certa altura. Ok? Tem uma certa altura. Porque, note, quanto mais fundo você for na praia, mais água vai ter em cima de você. Então você espera que tenha mais coisa te esmagando, que vai aumentar ainda mais essa sensação de estar sendo pressionado. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Pega a fórmula fundamental da pressão. Pressão é igual a força sobre área. Certo? Vou fazer aqui, ó. Vamos fazer com duas colunas isso aqui. Pressão é igual a força sobre área. Mas, no caso, a força que vai estar te esmagando aqui é a força peso. De quem? Da água. Essa água tem uma massa e ela tem uma força, no caso, para baixo, correto? Existe um peso dessa água que vai te apertar. Então, essa força, na verdade, é o peso da água. Vou colocar aqui, peso H2O. Certo? E como é que eu calculo o peso da água? O peso dessa quantidade de água que vai estar aqui, ó, vou usar esse aqui como exemplo, como referência. Aqui tem um objeto, existe uma quantidade de água em cima dele, ok? Então, vou pegar aqui. O peso de H2O, o peso de H2O vai ser dado por massa vezes a gravidade, correto? Aí eu vou perguntar, mas como é que a gravidade é 10. Como é que eu determino a massa? Eu não posso pegar toda a água do mar e colocar numa balança para determinar, isso aqui tem 300 quilos, 300 mil quilos. Não tem como determinar a massa. Então a gente vai fazer uma jogada. O que nós aprendemos 2 aulas atrás? Nós aprendemos que a densidade, agora eu vou colocar aqui assim, ó. A densidade, ela é massa sobre volume. Ou seja, se eu pegar o volume e jogar para o outro lado, a massa ela é igual a densidade vezes volume. Certo? Então, vamos recapitular. Esse é o peso. Essa força essa é a pressão. Essa força é da força-peso. Força-peso se calcula com massa vezes a gravidade. Só que eu não tenho a massa. Não tem como determinar a massa do oceano. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, no lugar da massa, eu posso colocar assim, ó, massa é densidade vezes volume. Então, isso aqui, ó, essa relação aqui final, a força, eu consigo fazer o seguinte, a força, que é o peso, vai ser mg, mas no lugar do m, eu vou colocar dv. Então, tá aqui, ó. No lugar do m, eu vou colocar densidade vezes volume. Então, tá aqui. A força, ela pode ser dada por essa expressão. Densidade vezes o volume vezes a gravidade. Porque essa força é o peso, tá? Isso não é uma fórmula para força. Isso é especificamente para o peso.
Densidade vezes o volume vezes a gravidade. Então, vamos voltar para cá na fundamental. Peso, ela vai ser igual, no lugar da força, eu vou colocar densidade vezes volume vezes gravidade. Isso está no lugar da força, tudo isso vai ser dividido pela área, certo? Agora tem mais um detalhe e a gente finaliza. Bem, o volume de coisa que vai estar acima da pessoa vai ser toda essa região aqui, ó. Porque o que está embaixo não te aperta com peso. O que está embaixo está embaixo, né? O que te aperta com peso é o que está em cima. Então vai ser toda essa área aqui para cima, ó. Toda essa área para cima. Essa área não, esse volume para cima é o que vai esmagar esse objeto pequenininho, certo? Então esse objeto pequenininho vai ser esmagado por todo o volume que está acima. Esse volume que está acima, como é que eu calculo esse volume? O volume, ele vai ser dado por a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura, certo? Então, no lugar do volume, eu posso colocar ó, pressão é igual a densidade vezes, no lugar do volume, eu vou colocar a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Isso está no lugar do volume. Vezes a gravidade. Isso tudo dividido pela área. Note que essa área aqui é toda essa área, toda essa massa de água, certo? Está fazendo pressão sobre toda essa área aqui embaixo, certo? Então, essa área aqui é a área aqui embaixo, que todo esse volume de água está fazendo pressão para baixo. E essa área aqui é a mesma área aqui embaixo, certo? Então, essas áreas elas são idênticas, o que permite com que eu faça isso. Corta, corta. Pegando essa fórmula, organizando, a gente tem a fórmula final, que é a pressão de um líquido em um líquido, ok? Vai ser dado pela densidade, vou colocar aqui na ordem, gravidade e altura. A pressão que um objeto sente ao entrar dentro da água depende da densidade de quem? Da água, né? Essa densidade aqui apareceu quando eu estava falando da massa da água, certo? Que eu tinha que determinar a massa da água e apareceu aqui a densidade. Essa aqui é a densidade do líquido, certo? Densidade do líquido, densidade do líquido. Então aqui a densidade do líquido não é do objeto, a densidade da pessoa não importa, é a densidade do líquido vezes a gravidade é da Terra, vezes a altura. Que altura é essa? A altura é o quanto você está em profundidade. É engraçado que a gente coloca a altura, mas na verdade é uma profundidade. É o quanto você está em profundidade em relação à superfície do líquido. Então, note o seguinte. Eu vou para a praia, tá? A densidade da praia, do líquido da praia, é a densidade da água, ok? Então aqui, a densidade da água está fixa, a gravidade está fixa. Então, para eu sentir uma grande pressão sobre mim, o que precisa fazer? Isso é fixo, que é a densidade da água. A única coisa que muda é a altura. Quanto mais profundo eu vou, maior é a pressão. E lembrando, como a gente viu no início da aula, essa pressão não vai ser só de cima para baixo. Quando a gente está em um líquido, essa pressão é de todos os lados, ok? Então eu vou sentir todo o meu corpo sendo esmagado pelo líquido. Isso é um grande problema, por quê? Quando a gente vai para uma região, por exemplo, do oceano, que tem uma grande profundidade, essa pressão que nos aperta, ela é tão absurda, que é mais fácil o homem ir para a Lua, ok? Do que o homem ir para o ponto mais profundo do Oceano Atlântico. Os submarinos, eles não aguentam. O metal do submarino ele é amassado como se fosse bolinha de papel. Tá? Por quê? Porque o peso, toda a água em cima do submarino, ele apressiona o submarino, esmagando ele. Então, é muito difícil a gente explorar a região conhecida como abismos oceânicos. A região mais profunda dos oceanos, onde a luz não chega, tem seres esquisitos e tudo mais. É uma pressão muito grande naquela região que esmaga o submarino de uma maneira muito fácil até. Agora, um ponto importante no caso, aqui eu estou falando o tempo todo de pressão feita
em líquidos, ok? Mas existe também a pressão feita por gases, porque assim como o líquido, o gás em si, né, ele não tem uma forma definida, correto? O gás ele é meio livre. Então a gente, por exemplo, eu aqui, eu estou sob uma pressão. Uma pressão de quê? Da atmosfera. Existe uma quantidade enorme de ar sobre a minha cabeça aqui, assim, ó. Existe muito ar, existe toda uma atmosfera de ar. Essa quantidade, ao contrário do que as pessoas imaginam, o ar, ele pesa. Se eu pegar um cabide, coloco o cabide aqui, aí de um lado eu pego uma bexiga, coloco vazia, do outro lado eu coloco uma bexiga vazia. O cabide, ele vai ficar em equilíbrio. Mas se de um lado eu pego, encho a bexiga e prendo aqui, o cabide, ele vai inclinar. Por quê? Porque o ar, ele pesa. E existe uma quantidade de ar absurda sobre nossa cabeça, fazendo uma força absurda sobre a gente, ok? É uma força muito grande, só que nós somos seres vivos que evoluímos e estamos adaptados a essa pressão. Essa coisa que está tentando esmagar a gente nem percebe. Por quê? Já estamos acostumados. Só que se eu for para uma região de profundidade, ok? A pressão que eu estou sentindo aqui na superfície é de 1 atmosfera, tá? Que corresponde a uma forma de a gente medir. Tudo que tem sobre a nossa cabeça vale 1 atmosfera. A cada 10 metros que você mergulha dentro d'água, você sobe ainda mais 1 atmosfera. Então, por exemplo, aqui eu estou a pressão de 1 atmosfera. Se eu for para uma região, mergulhar numa região na praia com 20 metros de profundidade, a pressão que eu vou sentir é de 3 atmosferas. Por quê? Tem uma aqui de ar, ok? E a cada 10 metros, 10, 20, cada 10 metros eu vou adicionar mais uma na pressão. Então, no total, eu vou ter uma pressão total de 3, ok? E isso é muito importante porque isso a gente consegue sentir. Se você entrar numa piscina e for no fundo da piscina, mais ou menos tiver uns 4 metros, você já sente que seu corpo ele é todo esmagado. Tá? Não é uma coisa que vai te matar, obviamente, de uma maneira... claro que se você for para muito fundo, vai. Mas 4 metros não dá para matar. Mas você sente que seus olhos são pressionados, seu ouvido, sua boca. Se você tiver com óculos, então, de mergulho, você sente o óculos querendo afundar no seu olho. Tá? Por quê? É justamente devido a essa questão da água estar em cima e do fato de líquidos ele não pressionar somente de cima para baixo. Ele pressiona de todos os lados. Então essa bolinha ela vai estar sendo pressionada aqui, ó, de todos os lados, ok? Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima aula. Valeu!